possível. Assim que o serviçal saiu, Amós aproximou-se de Sauré e lhe disse baixinho, olhando direto no olho: Nadab e seus israelitas não irão pagar nada, e isto é mais um triunfo em minha luta em retirá-los do Quimete. Você lhes dará um prazo de 2 meses para levantarem o dinheiro solicitado, e, neste ínterim, eles partirão comigo. Insuportável. O bastardo estava a lhe dar ordens como se fosse um simples serviçal. Mas não era um simples filho espúrio, era o sangue de Ramassu que falava alto naquele homem. Que seja, tomaria a casa de Nadab e a venderia por um bom preço. Que seja assim. No entanto, Merneptah espera que você leve esta corja para fora de nossa terra dentro de 1 mês. Se você falhar, sua vida não valerá nada. Não falharei, disse decidido e num tom de voz glacial. Naquele momento, a moça entrou na sala e Aron a cobriu com um manto que trazia, levando-a embora, enquanto Amós despedia-se de Sauré de forma seca e dura. Obrigado, general, por sua ajuda. Nós nos veremos. Sim, nós nos veremos. O tom duro de Sauré não assustou. Sabia que não poderia fazer nada contra ele enquanto Merneptah fosse o faraó. Ter voltado com a moça foi um triunfo que o colocou em posição fabulosa perante a família de Nadab, e ter conseguido um adiamento do pagamento até 2 meses foi outra vitória. Aron uniu a maioria dos israelitas, cerca de 26 famílias importantes e as mais ricas, e colocou as coisas como eram de fato. Merneptah não deseja mais nenhum estrangeiro em sua terra. Quer que os hebreus saiam o mais rápido possível e, junto com eles, os filhos de Israel. Ele está disposto a nos dar dinheiro, armas e alimentos para atravessarmos o deserto de Sur e irmos para Canaã. Um dos presentes disse: Conheço Canaã. Fui em peregrinação nos lugares santos de Betel e Gerara. Lá vi os maiores homens de minha vida. Verdadeiros gigantes. Além disso, os cananeus que ali moram são ferozes tribos de agricultores que odeiam qualquer nômade que lhe invade a terra com gado e ovelhas. Como, então, esperam que entremos na terra prometida? Não somos soldados e os hebreus escravos são magros, pequenos e não sabem guerrear. Quem os liderará em combate? Moshe é um mensageiro e Aron, um porta-voz. Quem é o nosso guerreiro? Aron respondeu com voz altaneira. Os hebreus hão de se transformar numa nação guerreira e conquistar um espaço ao sol ou perecerá tentando. Se ficarmos aqui, a tendência é de nos tornarmos uma raça de escravos. Temos que sair e tomarmos Canaã. Se Yahvé nos prometeu, tenho certeza de que há de cumprir sua parte do trato. Cabe a nós cumprirmos a outra parte da aliança. Naquele momento surgiu uma discussão descomedida entre os participantes. Nada parecia ser capaz de controlá-los. Um falava que sem um exército não seriam capazes de tomar Canaã. Outro redarguia que, com o número de hebreus existentes, poderiam formar o maior exército do mundo. Moshe deixou que discutissem durante alguns minutos e, vendo que Aron perdera o pulso da reunião, levantou-se com um olhar cheio de desdém e com uma voz cava, começou a falar. No início as pessoas não escutavam, porém logo pararam e passaram a prestar atenção em suas palavras candentes. Os senhores discutem como se fossem homens livres, donos de seu destino, e que pudessem fazer isto ou aquilo. Perdoe-me a sinceridade, mas são tolos e nécios. Ainda não notaram que o faraó pode dispor de vocês com a facilidade de quem manda em escravos. Veja como ele impôs um empréstimo compulsório que simplesmente os remeterá à mais sórdida pobreza. E enquanto isto, vocês discutem se devem ou não patrocinar um exército. Com o que, se dentro de 60 dias, não terão mais nada? Um silêncio havia tomado conta da sala e Moshe continuou em seu tom de voz levemente triste, como se estivesse cansado de tantas infantilidades. Ouçam minhas palavras, filhos de Israel, vocês só têm uma única escolha: partir, pois os habitantes de Misraim são um povo condescendente e gentil, em nada desejando seu sangue.
Se estivéssemos entre os amoritas ou os assírios, eles já os teriam degolado ou escravizado brutalmente. Muitos de vocês se queixam do destino dos aberus, dizendo que os homens de Mizraim os escravizam. Nada mais insensato. Se eles se tornaram pobres é porque existe uma lei promulgada por Israel que dá tudo ao primogênito, e nada aos demais, a não ser por discrição paterna. Tornaram-se pobres e miseráveis porque não houve apoio do seu próprio povo e da família que os gerou. O faraó os alimenta, dando-lhe um trabalho braçal, mas são os próprios contramestres e os israelitas que se locupletam de sua miséria, como os chacais devoram a carniça dos animais mortos no deserto. Palavras duras que arrancaram manifestações horrorizadas dos presentes. Moshe levantou o braço e arrematou. Não tenho tempo e nem paciência para discutir a noite inteira. Hoje é noite de lua cheia e parto dentro de 28 dias, quando a próxima lua estiver cheia no céu. Quem quiser partir que venha e encontre-se conosco em Perramassu no portão principal. Partiremos para Jecu, onde incorporarei ao meu grupo os hebreus daquela cidade e partiremos pelo caminho de Sur para Canaã. Os que resolverem ficar serão espulhados pelos nobres e expulsos para o deserto da Líbia ou vendidos como escravos. Não me importarei com os que ficarem, pois Yahvé só me atribuiu responsabilidades sobre os que forem comigo e não sobre os que preferirem a defecção. Levantou-se com um olhar de profundo desdém sobre a assembleia e partiu com Arão em seus calcanhares, enquanto que um vozerio terrível tomava conta da assistência. No entanto, Nadab estava mudado. Começara a acreditar naquele homem que falava mal o hebreu, mas que salvara seu filho com uma simples imposição de mão. Uma das mulheres o vira impor a destra sobre a cabeça de Ari e restabelecê-lo prontamente, e trouxera sua neta sã e salva. Era óbvio que este homem era um enviado de Yahvé e também do próprio faraó, pois senão, se estivesse fazendo todo aquele movimento de sedição sem a anuência do monarca, há muito tempo que sua carcaça teria sido devorada pelos crocodilos do Iterou. Se Merneptah o apoiava era porque não os queria mais do que Meate, e Nadab, um homem inteligente, perspicaz, experiente e arguto, inferiu que o faraó também apoiaria as pretensões de retirar os hebreus de Mizraim e a conquista de Canaã pelo neto de Ramasso II, pois ele não acreditava na história de que Amós era filho de Arão, e irmão de Arão. Por outro lado, o discurso de Moshe fora curto e grosso. Ele tinha razão. Só havia uma única escapatória, sair do Mizraim com vida. Ficar, ele já tinha tido o gosto amargo de ter sido vilipendiado por Sauré, era um suicídio. E Nadab, do alto de sua força moral, convenceu os demais de que Moshe estava certo e que só tinha uma coisa a fazer, o êxodo. Moshe reuniu-se com Cabo e disse-lhe, de hoje em diante, você esquecerá que serviu nas forças do Quimete. Deixará seu cabelo e barba crescerem, tornando-se um hebreu. Não esquecerá, todavia, as técnicas guerreiras dos seus antigos mestres e as ensinará aos demais. Já esperava por isso e tem um grupo de homens, cerca de 20, de minha inteira confiança, que irá me acompanhar. São todos soldados do exército do faraó, sendo descendentes de Tsafinat-Paneach. Irão comigo, pois precisamos organizar a saída de forma disciplinada e correta, sem o que corremos o risco de termos um entulho de gente que não seguirá ninguém. O que pretende fazer? Moshe, precisamos dividir o pessoal em grupos e contá-los. Irei precisar de homens fortes e corajosos para armar um exército e, como tal, terei que saber de quem disponho. Precisamos fazer um censo. Arão, presente a conversa, disse, o ideal é dividirmos Israel em 12 tribos que são os 12 filhos de Jacob. Desde que viemos para a terra de Gessém que mantemos a tradição de afirmarmos que somos descendentes de Reuben ou de Levi ou de Judá, e assim por diante. Pedirmos para que as pessoas se organizem de acordo com este critério será facílimo. Osié, um homem de mentalidade de soldado, logo imaginou como iria montar a estrutura de seu comando. Cada tribo teria uma espécie de uniforme,
que os distinguiria dos demais e formariam grupos destacados. Ele teria um subchefe, que se reportaria a ele e obedeceria a uma cadeia de comando. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Foram organizados 12 grupos com soldados descendentes de Efraim e Manasses, filhos de Eusep, Utsafenate Paneaque, Tati do faraó Cã, e cada família israelita forneceu grupo de pessoas letradas, capazes de recensearem os hebreus. Ao invés de saírem de qualquer forma, seriam organizados em 12 grandes tribos, e, deste modo, poderiam facilmente se estruturar como uma nação, em 12 territórios, em Canaã. Moshe foi conversar e também enviou pessoas a Jecu e Sucote, uma aldeia de pastores hebreus perto de Jecu, para começarem a se organizar para a partida. Iniciaram dividindo as pessoas de acordo com a sua ascendência. Ou seja, se alguém afirmava ser levita ou de Benjamim, não se discutia muito o assunto e aceitava-se o fato como verdadeiro. Na realidade, para Moshe, não havia importância que a pessoa fosse da tribo tal ou qual. O que importava era poder dividir em grupos mais ou menos homogêneos, e, desta forma, mantê-los coesos até chegarem ao destino. Havia uma grande movimentação nos 2 grandes acampamentos. Por força do acordo com o faraó, haviam-se conseguido dos quemetenses carroças e asnos para transportarem víveres, e as pessoas mais velhas e crianças, que teriam dificuldade de andar. Foram enviados, secretamente, cerca de 800 espadas, 2.400 arcos e mais de 10.000 flechas, o que era pouco. Oséias sabia que precisaria muito mais do que estava recebendo, se quisesse montar um exército capaz de combater em Canaã. Até lá teria que se contentar com o que havia. Convocou seus homens, mandando-os correr os acampamentos e retirarem 100 homens de cada tribo. Esses 100 homens seriam seus guerreiros e sua missão principal seria impedir desmandos nos campos hebreus e proteger as tribos de ataques externos. Sauré não ficara nada satisfeito com o fato de não poder ficar com a fortuna dos Abirus, especialmente daqueles que se intitulavam filhos de Israel. Aceitar o fato de não poder ter possuído a bela Rachel, mas o dinheiro fora algo que não gostara de perder. Foi conversar com Merneptah e contou a sua versão dos fatos e conseguiu uma compensação excelente. Teria o direito de ficar com 2 em cada 10 de todas as propriedades dos hebreus. As demais ficariam para o faraó e os sacerdotes de Amon-Ra. Obviamente que eles levariam todas as coisas que pudessem carregar, mas os imóveis não poderiam ser levados. Alguns conseguiram vender a preços vis, mas a maioria não conseguia obter preço nenhum para suas propriedades. Sauré trouxe uma ordem assinada por Merneptah, dando-lhe direitos sobre as propriedades dos hebreus. A ordem era clara, dizendo que o faraó e o clero tinham direito a 8 de cada 10 casas, e que deveriam ser entregues ao raiar do dia da partida dos hebreus. Ele convocou Amose, e, na calada da noite, os 2 homens se encontraram. Sauré mostrou-lhe a ordem assinada pelo poderoso da terra e Moshe anuiu. Não lhe importava que ficasse com todos os imóveis dos hebreus e se fosse ficar nas mãos de Sauré, não havia nada a discutir. Merneptah aceitara a solicitação de Sauré, pois isso lhe daria certeza de que todos partiriam e não teriam para onde retornar. Era a certeza de que os israelitas haviam ido embora com os Abirus. Quando é que você vai embora? No primeiro dia após a lua cheia. Como poderei saber quais são as casas dos Abirus? Perguntou o ganancioso general. Moshe havia marcado o êxodo para depois de uma festa denominada de Shag Hectares Matzot, festa do pão ázimo. Tratava-se de uma festa paga, que marcava o início da primavera, e era costume, entre os nômades do deserto, matarem um cordeiro e espalharem o sangue na entrada das tendas para darem a parte sangrenta do Deus. Com a mudança dos hábitos, tornando-se mais sedentários, o sangue era aspergido na soleira da porta ou na própria porta, para dar a parte da divindade. Moshe explicou o que pretendia fazer e disse-lhe:
Os israelitas e os aberus marcarão com sangue do cordeiro ou de cabrito a soleira da porta ou a própria porta. No outro dia, basta você ver a casa manchada e tomar posse. Quero lhe avisar que se eu encontrar algum aberu em casa, eu o farei prisioneiro e o venderei como escravo. Está bem entendido? A ideia não poderia ser melhor. Sauré ficaria visitando as suas novas propriedades por 2 dias ou mais e não incomodaria os hebreus em sua partida. Os fatos se encaixavam como num quebra-cabeça. Na véspera da partida era o início da primavera no Quemete e os pastores costumavam comemorar o fato matando um cabrito ou um cordeiro. Tratava-se de velho costume tribal para que o cordeiro morto pudesse, com seu sangue doado à divindade, trazer a prolificidade e a prosperidade. Os israelitas também comemoravam o tal fato, mas os pobres hebreus haviam se esquecido, pois não tinham carneiro nem cabrito para ser imolado. Deste modo, Moshe poderia aproveitar-se desta data como um marco para a saída do Quemete e comemorá-la não apenas como uma festa de fertilidade tão ao gosto dos pagãos, ou seja, uma festa religiosa, mas também um festejo de cunho nacionalista, um marco da formação de uma nova nação. Moshe conversou com Arão sobre seu encontro com Sauré e sobre o que combinara. Arão entusiasmou-se com a ideia. Nada como substituir uma velha festa tribal por algo de grandioso. Algo que poderia ficar de geração em geração, sendo comentado nas cidades, nos acampamentos e nas fogueiras acesas para espantar o frio do deserto e os animais selvagens. Durante a praga que atacara o Egito alguns anos antes, vários membros da família real foram atingidos pela doença, vindo a falecer. Caimoaste havia morrido muitos anos antes de velhice, mas o primogênito de Merneptah morrera recentemente de peste bubônica. Era um homem de 35 anos, já com filhos e filhas, mas a doença não o poupou. Merneptah ficara aturdido com sua morte de vários outros irmãos, filhos, primos e até de netos. Quando os sacerdotes de Petizote culparam os abirus pela doença, devido aos seus estranhos rituais, sua imundície e seu vingativo Deus Yahvé, Merneptah, aliado a razões de Estado, livrar-se de um contingente perigoso de pessoas pobres, imundas e odiosas, além de constituir um Estado tampão para defender seu lado oriental, resolvera que se livraria da praga dos abirus. Quando seu pai Ramassu morreu de velho, ele já havia negociado com os outros irmãos mais velhos, que tinham direito ao trono. Havia somente 2 que podiam pretender o poder, o restante havia morrido de velhice, de doenças em combates, mas um estava senil, vindo a morrer em poucos meses, e o outro não tinha a têmpera para ser um soberano. Cedeu seu direito ao trono por algumas regalias adicionais e propriedades luxuosas em diversos lugares do Alto Iterô. Deste modo, aos 61 anos de idade, Merneptah assumiu o trono legitimamente, sendo abençoado pelos sacerdotes Shem, tanto em um como em Oazete. Ele decidira livrar-se dos abirus o mais rápido possível. Ele os conhecia, tendo participado da revolta dos abirus em Dijonete. Seu pai ainda era vivo e ele viu como foi difícil controlar uma malta enfurecida, esfomeada e desesperada. O que viu em Dijonete o deixou extremamente preocupado. Ele conhecia a guerra, pois era um guerreiro, tendo participado de vários combates, portanto ele conhecia os horrores das batalhas e tinha perfeita noção de que seu exército espalhado para defender as longas fronteiras não podia se deslocar com presteza e trucidar 600.000 pessoas subitamente revoltadas. Ele havia discutido o assunto com o próprio pai, que lhe recomendara prudência ao extremo, pois ele também conhecia os horrores da fome, da desilusão e da desesperança, avisando o filho de que era preciso um estratagema, e ele o havia conseguido na figura de Amose. Os hebreus lembravam-se das histórias que haviam lhe contado sobre a época da peste das lamúrias em todo o reino, devido à morte de Ramassu, o primogênito do faraó Merneptah,
E aproveitando-se disso, Arão começou a explicar que a morte do herdeiro já fora obra de Yahvé e de seu anjo exterminador que, para intimidar o faraó, levou seu amado filho. Arão conseguiu convencer os hebreus de que aquela seria a grande festa dos israelitas e que marcaria o começo de uma nova nação. Para que todos molhassem a porta, foi anunciado que o anjo exterminador de Yahvé estaria solto naquela noite, atacando todas as casas que não tivessem a marca de sangue no portão, levando consigo os primogênitos de todos. O medo foi o toque final para a anuência de todos. Naquela noite, para horror geral, houve uma forte tempestade com granizo e choveu copiosamente, coisa rara no Quemete, o que deu um toque tétrico e assustador à noite. Os relâmpagos cortaram a noite e os trovões ribombaram fortemente. Se os hebreus não tivessem sido avisados de que Yahvé mandaria seu anjo exterminador para matar todos que não tivessem feito pacto, provavelmente teria sido mais uma noite de tempestade absolutamente normal. No entanto, as histórias do que cada um contou no futuro, não deixaram margens a dúvidas de que Yahvé em pessoa participou do grande morticínio. Na véspera da partida, os israelitas fizeram a Shag Hectares Matzot onde Yahvé foi cultuado. No outro dia, eles estariam partindo da terra onde tinham nascido. Havia se espalhado a notícia de que estavam sendo expulsos e as crianças do local eram as primeiras a rirem daqueles homens sisudos e vestidos com roupas pesadas de linhão rústico colorido. Os quemetenses preferiam linho bem tratado, colorido e quase transparente. Uma aberração para os hebreus, que não mostravam suas partes pudendas enquanto que os linhos finos dos quemetenses mal as escondiam. Na primeira hora do dia, quando o sol se levantou no horizonte, o acampamento estava em polvorosa. Muitas pessoas não haviam dormido, esperando o grande momento. Para os hebreus pobres e miseráveis, sair do Quemete era uma esperança. No entanto, para os contramestres e os israelitas, não era grande coisa. Estavam saindo contrariados e havia a impressão de estarem sendo expulsos e de serem indesejados. Para Mose fora uma missão que começara quase um ano antes e que lhe fora dura e perigosa. Era o ano de 1232 a.C. e Moshe estava com 42 anos, gozando de boa saúde física e mental. Às 9 horas da manhã, com 2 horas e meia de atraso, as 250.000 pessoas do campo de Perramassu começaram a se movimentar. Havia cerca de 2.200 carroças, 6.000 camelos, 14.000 cabeças de gado e 19.000 cabritos e ovelhas. Moveram-se a 1,5 km por hora. Lento e desordenado, o grupo serpenteou o início do deserto em direção a Sucote. A aldeia ficava a 52 quilômetros e, pelo andar da extensa caravana, levariam 5 dias para chegar lá. Após andarem 8 horas, pararam e montaram acampamento. Haviam andado pouca coisa mais do que 14 quilômetros e já estavam esgotados. Naquela noite, Moshe reuniu-se com seus assessores diretos e estabeleceram nova forma de marcharem. A maioria sairá atabalhoada e chocará-se com os da frente. Era preciso que os grupos andassem de forma diferente. O grupo da frente devia sair primeiro, às 6 horas, quando o sol nascia, e andar até às 5 horas da tarde. Os demais grupos sairiam com uma diferença de 1/4 de horas, de forma a não pisarem uns nos calcanhares dos outros. O último grupo sairia às 9 horas da manhã e pararia de andar às 7 horas da noite. Com isto imaginava que poderiam andar 10 horas por dia, a uma velocidade média de 3 km por hora. Tentaram fazer isto no outro dia e viram que parte do plano estava certo. Os grupos, ao saírem em horários diferentes, andavam de modo mais fácil. No entanto, 10 horas naquele calor era insuportável. Estabeleceram 2 turnos de 3 horas cada. Só que em vez de andarem 3 km por hora, conseguiam fazer 4, o que perfazia um total de 24 km diários. Uma grande melhora.
No quarto dia chegaram em Sucote e acamparam por 2 dias inteiros. Fundiram-se com os pastores do lugar, num número acima de 50.000 pessoas, dividindo-os de acordo com as suas tribos. Remuniciaram-se de água e partiram novamente em direção a Jecu, que ficava a poucos quilômetros de lá. Em Sucote, que queria dizer cabanas ou tendas em língua hebraica, encontraram-se com Obab, o mesmo guia que os havia trazido de Madiã. Viera recentemente, a chamado de Moshe, quando enviara a esposa Séfora de volta para a casa de Jetro, há quase 1 ano atrás. Ele viera com a promessa de ganhar 200 cabeças de cordeiro, uma fortuna para a época. Moshe contou-lhe parte do plano e mandou que traçasse um itinerário, de tal forma a combinar com o plano traçado com Merneptah. Em Jecu, o grupo inicial ajuntou-se com os quase 300.000 abirus que viviam lá, totalizando pouco mais de 600.000 pessoas, dividindo-os em tribos de acordo com as suas procedências. Durante quase uma semana, o grande grupo uniu-se em torno dos 12 grandes agrupamentos, e, no final, os relatórios foram enviados para Moshe e Josué. O chefe da segurança destacou um dos seus mais fidedignos soldados que foi informar ao destacamento de Seuré que estava a cerca de 15 quilômetros, perto de Baal-Safon. Ele tinha 5.000 homens armados e montados em bigas de combates. Um dos comandantes da guarnição recebeu a informação do soldado de Josué e reportou a Seuré. A segunda parte do plano deveria ser executado com grande precisão e as peças já estavam colocadas no tabuleiro da vida. No 8º dia, tentou-se fazer um censo, mas desistiram, já que a balbúrdia era grande e Moshe estava com inusitada pressa de partir. Os 12 grupos foram divididos às pressas, e, no decorrer do tempo, haveria mudanças entre eles. Após esta primeira triagem, agora com todos os hebreus de Perramassu, Jecu, Sucote, Baal-Safon e mais os pastores nômades e seus extensos rebanhos, o enorme grupo começou a se deslocar pelo caminho de Sur em direção a Canaã. Moshe estava particularmente preocupado com os primeiros dias. Ele imaginava que a simples mudança de hábitos traria sérios inconvenientes aos mais velhos. Ele temia que os contramestres e os israelitas, em suma, aqueles que saíram de má vontade de Misraim, pudessem retornar às suas casas. Eles poderiam sair tanto furtivamente dos acampamentos como de forma revoltosa, negando-se a partirem. Merneptah havia discutido, na última reunião que haviam tido, que os grupos de abirus e israelitas poderiam ressentir-se a partir do momento em que entrassem nos desertos, terra vermelha, pois o imenso calor, a falta de vegetação, a falta de orientação e os perigos latentes em cada duna poderiam levá-los à defecção e ao retorno às suas casas. Esta hipótese deveria ser combatida através de um estratagema que impedisse os hebreus de nunca mais voltarem ao Quemete. No final do 2º dia de marchas, já tendo passado pelo lago Tinsá, avançando cerca de 22 quilômetros em direção ao deserto de Sur, os israelitas começaram a observar que uma força militar os estava flanqueando. Moshe foi logo notificado e todos ficaram muito alarmados. O exército do Quemete, sobre bigas, ia muito mais rápido do que os hebreus, que se arrastavam sobre a areia quente do deserto. Moshe deu ordem para que o grupo da frente, a tribo de Reubem, se desviasse em direção ao sul, numa tentativa de fugir das tropas do faraó, que iam velozmente cortando a frente da imensa coluna. Eles estavam a mais de 3.000 metros de distância, sendo apenas visíveis no meio das colunas de poeira que seus carros de combate levantavam. Muitos hebreus estavam assustados, acreditando que os soldados os estavam perseguindo e queriam massacrá-los em pleno deserto, deixando suas carcaças para os abutres e chacais. Moshe dirigiu-se para a última coluna, os da tribo de Benjamim, e disse-lhes que ficassem calmos, pois Yahvé os protegeria. Realmente, alguns minutos mais tarde, a coluna de carros de combates parou, fechando o caminho para Canaã, mas não perseguindo os hebreus.
Os últimos homens da fila observaram que os soldados não os estavam vendo, pois olhavam na direção deles, e eles não se mexiam. A noite caiu e podiam-se ver as luzes das fogueiras do acampamento dos soldados do faraó. Naquele instante, Moshe estava reunido com o conselho de anciãos, tentando deliberar sobre o que fazer. Não podemos ir pelo caminho de Sur, pois os soldados do faraó estão bloqueando. O que faremos agora, Moshe? Perguntava um dos israelitas mais amedrontados. Será que o faraó mudou de ideia e resolveu nos levar de volta? Perguntava outro, ainda mais assustado. Aaron, já totalmente prevenido, com o rosto preocupado e o senho franzido de medo, dizia: não há dúvidas de que o faraó mudou de ideia. Só existe um caminho para Canaã e ele está bloqueado. Para onde iremos daqui? Começou uma discussão entre as pessoas do conselho. Alguns queriam que os hebreus voltassem e outros que fugissem, embrenhando-se pelo deserto de Etam. Moshe deixou que se cansassem de falar e, no final, ofereceu a resposta esperada: se Yahvé está conosco, não devemos temer ninguém. Ele nos salvará. Devemos nos desviar das forças do faraó e irmos em direção ao Mar Vermelho, beirando até chegarmos à terra dos madianitas, porquanto sei que lá encontrarei guarida com Jetro, meu sogro, e os soldados do faraó. Se nos seguirem serão tragados pelo mar dos juncos que iremos beirar por toda a manhã. Se ficarem onde estão, sem conseguir nos enxergar, desistirão e voltarão para suas casas, dentro de poucos dias, quando terminarem suas provisões. O conselho ia voltar a discutir quando Moshe, com sua voz cave e olhar glacial, levantou-se e disse: Yahvé ire. Em hebreu, isto significava que o Senhor proverá. Amós lembrara-se da lenda de Abraão que ia matar o filho Itshak por ordem de Yahvé, quando o arcanjo Gabriel, no último instante, não permitiu e providenciou um cordeiro que estava preso pelos chifres numa espinheira para ser oferecido em holocausto. E assim falando, saiu da tenda em direção à sua própria para descansar. No outro dia, Osea colocou a primeira tropa para mover-se e Moshe foi para a última fila dos benjamins. O imenso grupo começou a se mover lentamente e os quimetenses os seguiam a certa distância. Durante 2 dias, os soldados seguiram os hebreus, que marchavam cada vez mais depressa enquanto que Moshe ficava na última fila. No terceiro dia, viram o Mar Vermelho e durante 2 horas tangenciaram a praia, seguindo um roteiro pré-estabelecido. Osea ia na frente, liderando o grupo, e Moshe fechava o último dos hebreus. O mar, seguindo a maré, recuara cerca de 30 metros, permitindo que as enormes colunas margeassem pela praia. Cerca de 2 quilômetros atrás dos hebreus, vinha o exército do Quemete com seus carros de combate. No entanto, o que não se podia esperar, poucos conheciam aquelas remotas plagas, era que a maré do local subisse rápido. Deste modo, alguns carros quemetenses foram alcançados pelo mar, que refluía. Alguns desses carros, em manobras lestas, retiraram-se de perto da praia, mas outros atolaram-se na areia molhada. Não passaram de 20 bigas, que se viram molhadas, pois o grosso do exército estava mais à esquerda do mar, não sendo afetado pela maré. No entanto, os benjamins viram quando alguns carros dos soldados do faraó atolaram, exigindo que seus ocupantes descessem e empurrassem. Os animais ficaram agitados e, deste modo, criou-se um pequeno alvoroço na frente da tropa, o que, ao longe, visto pelos olhos dos amedrontados hebreus, pareceu que as águas do mar estavam tragando o exército. Um exagero, pois ninguém ficou ferido, tendo o exército perdido apenas um cavalo com a perna quebrada e um carro que ficou atolado, tendo sido coberto pela água. Naquele instante, Moshe disse aos últimos homens para que se apressassem, pois ele ficaria ali naquele lugar, junto com os anjos de Yahvé e combateria o faraó. Estava montado num camelo e não tinha nenhuma arma. Alguns queriam ficar com Moshe, mas ele foi taxativo: vão e não olhem para trás.
Os homens partiram e Moshe ficou sozinho naquele pedaço do deserto. Esperou por mais de uma hora quando uma biga foi avistada no horizonte. Algum tempo depois, a biga aproximou-se de Amós e o comandante do carro de combate reconheceu o neto de Ramassu II. Aproximou-se e disse-lhe em copta claro e perfeito: "Salve mestre Amós." Amós cumprimentou com um aceno de mão. O oficial perguntou-lhe: "Está tudo certo? Podemos voltar daqui?" Moshe respondeu que sim. E o comandante disse, em tom jocoso: "O general Sauré vai gostar de saber. Ele está com humor péssimo por ter que andar neste forno." Mandou-lhe lembrar que o faraó Ameneptah deverá atacar Canaã dentro de aproximadamente 10 anos. Depois deste raid, você deverá levar seus abirus para lá e tomar conta daquele lugar. Moshe sabia de tudo isto. Tudo fora minuciosamente planejado para que o exército do faraó aparecesse e forçasse os hebreus a descerem para o sul. Se eles fossem para Canaã, seriam destroçados pelos habitantes daquele lugar. Com aquela manobra, ele pôde levar os hebreus para o miolo do deserto sem que eles reclamassem ou se recusassem a ir. Por outro lado, com os soldados do faraó em suas traseiras, eles perderam qualquer vontade de voltar. Agora, que estavam enfiados profundamente no deserto de Etam, não saberiam voltar. Moshe agradeceu ao comandante e disse-lhe que estava tudo certo, estabelecendo Serabit al-Qadim, uma importante mina de turquesas e outros metais no Sinai, como ponto de contato. O comandante olhou para o horizonte para ver se estavam sendo espionados e, não vendo nada de suspeito, despediu-se de Amós e partiu celeremente para encontrar-se com Sauré. Eles retornariam ao Quemete naquele mesmo dia e Moshe iria se encontrar com seus hebreus, pois agora fazia parte daquele povo. Nada mais o prendia ao Quemete. Lá ele sempre fora um estranho, um bastardo. Sua mãe estava vindo com ele, mas não passaria mais de 3 anos naquela fornalha. Ela fizera absoluta questão de vir com seu amado filho e morreria feliz em seus braços. Moshe voltou o resto do caminho sobre o dorso do camelo que o levara. Chegou ao acampamento quando o sol já havia se deitado. Deram-lhe comida e água para beber e quando lhe perguntaram onde estava o exército do faraó, ele falou laconicamente: "O mar os tragou." Capítulo 6. No outro dia, Moshe acordou um pouco mais tarde já que os benjamins eram os últimos a se moverem. Estava moído de ter andado no deserto atrás dos hebreus, e assim que saiu do seu abrigo provisório na tenda de um dos homens de Uzia, ele foi aclamado pela população. Não só os benjamins como todas as tribos já sabiam que os quemetenses haviam sido engolidos pelo mar de juncos que havia sido aberto por Moshe, no poder de Yahvé, e que estavam todos mortos. Um dos rapazes que voltara de camelo por mais de 10 quilômetros, bem cedo de manhã, não viu um quemetense sequer em todas as redondezas. Realmente, o mar deveria ter se aberto para deixar passar os filhos de Israel e se fechar matando os quemetenses. Era o grande milagre de Yahvé, feito através do seu enviado especial, Moshe. Moshe contou a verdade para Arão e Osé que riram da história, mas souberam aproveitar-se ainda mais deste milagre de Yahvé para fortalecer o ânimo do povo. Alguns já falavam em voltar para o caminho para Sur e irem até Canaã. Arão convenceu-os de que seria melhor irem até o Monte Horeb onde Yahvé havia se manifestado a Moshe e lá fazerem uma grande oferenda ao poderoso Deus por ele ter permitido que seu povo saísse do cativeiro. A maioria obedeceu e as poucas reclamações desapareceram no meio da satisfação geral de terem se livrado do exército do faraó que vinha há 3 dias nos seus calcanhares. O que Moshe e Arão não sabiam é que haviam alguns outros Bnei Israel, filhos de Israel, distribuídos em outras cidades do Quemete. Eles não foram avisados da partida e lá permaneceram. Sauré, 3 meses após a saída de Moshe, começou a persegui-los e acabou por expulsá-los. Era um contingente de cerca de 20.000 filhos de Israel que foram ajuntados às pressas e enviados para Canaã. Como eles não sabiam que o grosso havia ido para o sul do Sinai,
Eles prosseguiram pela rota do mar e se instalaram em terras férteis e desocupadas no sul de Canaã, perto de Laquis. Deste modo, quando Merneptah fez seu projetado rei em Canaã, ele os arrasou, conforme consta de uma estela funerária do faraó, dizendo, entre outras coisas, Canaã é capturada com tudo o que tem de ruim. Ascalon é deportado, alguém apoderou-se de Gezer. E Heron tornou-se como se não existisse. Israel é devastado, não tem mais semente. O grupo de Moshe chegou no outro dia em Mara, onde o único poço da região estava um pouco seco e com a água levemente salobra. Alguns reclamaram da água e Moshe, já conhecedor das técnicas do deserto por ter morado lá por tantos anos, jogou uma tora de madeira e a água excessivamente salina tornou-se um pouco mais doce e palatável. No entanto, os beduínos de Mara indicaram que em Elim, apenas 20 quilômetros, havia mananciais frescos e de água saborosa. Ainda era meio-dia, e o grupo movimentou-se até Elim onde, tendo chegando à noite, realmente encontrou água em abundância e resolveram ficar ali por 2 dias para se recomporem da exaustiva travessa do deserto de Reton. O guia Bab estabeleceu, em conjunto com os chefes, um novo roteiro e dizia-se para todos que aquele era o caminho mais seguro e rápido para Canaã. Era chamado Caminho Real e ligava Elate até Dibon. No terceiro dia, levantaram um acampamento em direção a Dáfica a 60 quilômetros de Efim. Levariam 3 dias para chegarem até lá. Já estavam há quase 2 semanas de viagem e só viam o deserto. Sentiam um calor abrasador e muitos estavam tendo sérios problemas de insolação, desidratação e infecções intestinais devidos à comida estragada e água salobra. Naquela marcha para Dáfica e de lá até a Luz, a mais de 60 quilômetros de distância e mais 3 dias de andanças, a água acabou, a comida rareou perigosamente e mais de 600 pessoas morreram, sendo enterradas de qualquer forma no caminho. Os animais eram poupados para que pudessem gerar, no futuro, grandes rebanhos. O sol estava torridamente abrasador, naquele início de primavera, e as noites especialmente frias, o que trouxe entre a Luz e Rafidim uma epidemia de gripe que matou mais de 1.400 pessoas. Chegaram no meio da tarde em Rafidim, terra de um povo beduíno cujo chefe chamava-se Amaleque. O primeiro grupo que chegou eram os israelitas da tribo de Reubem, e Osea, que vinha no comando, aproximou-se da aldeia para pedir guarida para a noite. Amaleque pensou se tratar de um grupo pequeno de infelizes nômades e enxotou-os com palavras ríspidas. O rei Zete tinha uns 200 soldados, guerreiros aguerridos e bem treinados nas artes militares do deserto. Osea, sem consultar ninguém, reuniu seus soldados e voltou a Rafidim para lutar com Amaleque. Ele não tinha mais do que 600 homens e somente uns 30 eram bem treinados no exército do faraó, sendo que os demais eram homens escolhidos pela sua força e aparência feroz. Iniciaram uma luta campal e durante mais de 1 hora, os beduínos levaram nítida vantagem sobre os israelitas. Mais bem treinados, os seguidores de Amaleque sobre os camelos e cavalos árabes excepcionalmente bem adestrados, derrotaram os israelitas com facilidade. Moshe, que estava num grupo intermediário, trouxe reforços, especialmente homens que sabiam manejar arcos razoavelmente bem. Eram quase todos israelitas acostumados ao esporte de caça ou pastores, que se precaviam contra animais ferozes. Eles entraram na luta perto das 6 horas da tarde e, por sorte, o dia já se esticava até quase 8 horas da noite. Os arqueiros, sob orientação de Moshe que lhes apontava para onde atirar, reverteram o quadro. Depois de meia hora de luta, Amaleque foi morto a flechadas e os poucos beduínos dispersaram-se pelo deserto, deixando a cidade abandonada. Osea entrou em Rafidim e descobriu a deserta. As mulheres e crianças haviam fugido para o deserto, não sem antes lançarem 2 animais mortos dentro do único poço da cidade. Não havia água para beber. O povo ficou indignado com o fato de não existir água,
e Moshe teve que se valer da palavra dura de Arão e alguns açoites de Uzé. De manhã, houve uma revoada de codornizes que, depois de abatidas, foram a grande alegria de parte do acampamento. No entanto, faltava água e comida. Somente haveria água e comida em Horebe. Lá existia uma grande nascente que jorrava da rocha e Moshe havia dado de beber aos seus carneiros e os de Jetro. Era preciso ir até lá o mais depressa possível. Teriam que cobrir pouco mais de 20 quilômetros e chegariam facilmente no outro dia. Saíram cedo e ao meio-dia chegaram em Horebe. A grande montanha, muitas vezes chamada de Monte Sinai, estava lá, imponente e majestosa. No entanto, havia pedras que rolaram e tamparam o acesso à fonte. Moshe olhou desesperançado as grandes rochas e se deteve cansado. Vieram de tão longe apenas para morrerem de sede em Horebe. Em 2 dias não haveria mais hebreus, apenas carcaças. Moshe vistoriou as pedras e junto com Osé viu que a água saía em vários pequenos filetes de debaixo das pedras, espalhando-se pela encosta do monte. Se as pedras a bloqueavam, a água que nascia do fundo da terra devia estar querendo sair por outro lugar. Moshe olhou e viu que a terra estava úmida em outro ponto, muito próximo da nascente original. Neste instante, o povo, ou pelo menos parte dele, aquele que fazia parte do primeiro grupo, estava vendo a nascente seca e obstruída pelas rochas que haviam desabado. Concluíram que eles iam morrer de sede e começaram a se desesperar. Era para isso que Yahvé os havia trazido para o deserto. Para morrerem como animais? Uma gritaria começou a tomar conta do recém-formado acampamento. Faltava água. Ia morrer. Naquele instante, Moshe enfiou sua vara na terra úmida e começou a escavar lestamente. A vara tocou numa pedra que não se mexeu e ele continuou procurando uma brecha, e, subitamente, uma outra pedra moveu-se e um filete de água saiu. Moshe bateu com a vara 2 vezes no local, na tentativa de arrancar a pedra do local, e, de repente, num estrondo, a terra tremeu e a água, que estava represada no fundo da rocha, procurando sair, encontrou o caminho e saiu num esguicho, um repuxão violento, que Moshe teve apenas tempo de tirar o rosto da frente do forte jato. A água esguichou a mais de 8 metros de distância e começou a comer as beiradas do buraco de onde saíra, amainando a sua força, e correndo mansamente pela encosta. Havia água em abundância e Yahvé havia feito mais um milagre. Durante o resto do dia e do outro, os hebreus foram se instalando em torno do Monte Sinai, como era chamado por muitos, e Horebe, por outros. As tendas multicoloridas dos hebreus cobriam o pé do majestoso monte e estendiam-se por vários quilômetros. Osé e seus soldados eram os responsáveis pela distribuição da comida, uma espécie de massa morda que eles apelidaram jocosamente de maná. A farinha que eles haviam trazido do Quemete era previamente cozida para aguentar o calor insuportável do deserto, sendo misturada com sorgo, cevada e trigo. As pessoas recebiam uma espécie de pão ázimo, sem fermento, e os ricos anexavam a mesma carne de carneiro e legumes comprados a preços extorsionários aos madianitas. As crianças apresentavam fraqueza geral devido à baixa nutrição recebida durante o período de servidão no Quemete, e aquela marcha de quase um mês não tinha feito nada bem a eles. Moshe enviou Obabe para avisar Jetro em Tabeira que chegara e que estava acampado com quase 600.000 pessoas e 60.000 animais de todos os portes. Obabe partiu alegremente levando sua paga, e informou ao sogro, que partiu imediatamente com sua mulher Séfora, Gersão e Eliezer, seu novo filho recém-nascido de 6 meses, forte como um touro e mamão como um bezerro. Jetro e seu grupo de madianitas chegaram 3 dias depois da partida de Obabe, e Moshe recebeu o sogro, a mulher e os 2 filhos com toda a gentileza, amor e devoção possíveis. Descobrira, quando Séfora for embora, que amava muito e que seu filho Gersão era a luz dos seus olhos. O velho Jetro foi recebido com toda a pompa oriental, e Moshe, mesmo sendo chefe de milhares,
Prosternou-se perante o sogro, mostrando a todos os demais que o respeito pelos mais velhos era parte da nova cultura a ser imposta. Desde a chegada em Horeb que Moshi era avassalado por pessoas e mais pessoas que o procuravam incessantemente para dirimir dúvidas, litígios e fazer curas. Seu dom de curar melhorara ainda mais e agora via os espíritos curadores e os reconhecia, como se fossem velhos amigos. Falava com eles em voz alta, assustando o povo ignorante. Mas como ele era considerado um homem santo, o povo achava que ele falava diretamente com Yahvé, e temia-o grandemente. As curas eram a parte mais interessante de sua atividade, todavia ele foi se assustando com os litígios e as diversas argumentações que cada um trazia. No final do segundo dia, ele confirmou algo que já sabia: ali não estava um povo, e sim, um ajuntamento de pessoas das mais diferentes procedências, cultos e culturas. Os Aberus não eram todos descendentes de Jacob, pois havia inúmeros grupos que haviam se misturado com os hebreus, formando uma colcha de retalhos de vários povos. Ao saírem do Quemete, os grupos de nômades haviam se fundido com os Aberus, pois todos eram assim considerados pelos habitantes das duas terras. Até mesmo a língua não era muito igual, havendo vários dialetos estranhos que obrigava, até mesmo, ao versado Aaron, a chamar pessoas que conhecessem aqueles estranhos linguajares. Yahvé era apenas mais um deus cultuado por aquela matula e a variedade de deuses era assustadora, desde Knum, o carneiro do Quemete, até os deuses estranhos dos Hititas e dos Citas, tais como Mitra, Varuna e Indra. Uma coisa ainda se salvava, era o fato de que Yahvé era considerado o mais importante de todos, pela maioria. Aliás, não era o mais apreciado, e sim, o mais temido, pois as lendas que se contavam desta divindade eram as piores possíveis, desde brigão, vingativo até um terrível feitor. Moshi conversou o assunto com Aaron e escutou uma teoria bastante plausível. Aaron era partidário do fato de que os Aberus, os hebreus pobres e miseráveis, foram se juntando no decorrer de 400 e tantos anos, e foram miscigenando suas culturas originais com os quemetenses, os citas, os hititas e os ritas, que faziam parte do grande bloco chamado de Ixos. A única coisa que os unia era a enorme miséria, e esta nivela todos os seres. Moshi recebeu seu sogro e conversaram pouco, pois existia uma longa fila de pessoas que desejavam falar com ele. Seu sogro foi levado por Aaron para conhecer o acampamento e ficou escandalizado pela imundícia que viu. Seu povo, os Madianitas, por lenda, também era descendente de Abraão, mas em momento algum, fora tão porco como aqueles hebreus. Eles estavam acampados há 4 dias e o lugar fedia a mijo, fezes e vômito. Ele via as crianças nuas, sujas e com pequenas feridas no corpo, barrigas enormes e narizes escorrendo a mais nojenta secreção nasal. As tendas fervilhavam de pessoas com um ar abafado e irrespirável. Jetro ficou indignado com aquele povo absolutamente nojento e voltou para falar com Moshi sobre tudo o que vira. No entanto, ele estava por demais ocupado com dezenas de pessoas que entravam e saíam com petições e solicitações, desde a mais justa até as mais descabidas. Moshi as escutava e deliberava de acordo com seu julgamento. À noite, quando Caleb, um enorme guarda-costas de Moshi, amigo fidedigno de José, gentilmente expulsou as 2 dezenas de pessoas que ainda queriam falar com Moshi, este pôde descansar e conversar com o sogro, enquanto comia um magro cabrito assado. Por que estas pessoas vêm lhe procurar? Perguntou intrigado Jetro. Eles estão à procura de justiça. Afora isto querem que eu resolva inúmeras questões pendentes com seus vizinhos. Além disto, eles vêm atrás de curas para seus males. Vejo que você não perdeu o dom de curar. Realmente não sei se é um dom que tem ou que se manifesta através de mim. Mas de um modo ou de outro, continua curando. Você pretende continuar fazendo estas sessões intermináveis de conselho e justiça? Moshi olhou o sogro com atenção.
O velho não era dado a essas perguntas à toa. Estava conduzindo a conversa até algum objetivo. Por que você me pergunta isto? Acho que, se você continuar da forma que está, seu povo, ou seja, lá que ajuntamento que você conseguiu, não irá durar muito. Você é a argamassa que o sustenta, e, em breve, você estará prostrado de exaustão como um camelo que se faz viajar de forma ininterrupta. Vejo em seus olhos profundas olheiras de quem está se cansando, e eu gostaria de saber qual será o feiticeiro que irá lhe curar quando adoecer e não se levantar mais. Você, em sua desmedida bondade para com este povo, não vê que está se exaurindo. Moshe estava ciente destes fatos e vinha meditando há certo tempo sobre estes problemas. Devia fazer uma estrutura de poder como existia no Kemet, onde os escribas especializados aplicavam a justiça e somente em casos raros e extremos um julgamento subia até o Tati para que este decidisse. O faraó quase nunca decidia problemas legais a não ser se envolvesse a casa real ou nobres muito próximos do trono. Sei o que você está falando e lhe dou razão. Entretanto, há um grave problema que precisa ser resolvido. Qual é? Ouça meu sogro e amigo Jetro, um povo deve ter uma única lei, uma única língua e um único ideal de pátria. E isso que eu acho. Aqui, os hebreus têm várias culturas, nenhuma lei e muitos deuses. Vocês, madianitas, têm vários deuses, mas tem um que acham que é o mais importante de todos que é El. No entanto, falam uma única língua e têm um só costume. Os hebreus são uma variegada quase insolúvel de costumes e povos. Creio que são o contrário. Você tem uma turba com falta de cultura e de higiene. Eu mesmo pisei em merda e mijo o tempo todo. Será que ninguém explicou a eles que isto traz insetos tenebrosos e animais pestilentos, que nos matam com febres e sonos de que ninguém consegue acordar? E preciso ensinar higiene. É preciso ensinar tanta coisa que eu mesmo fico desanimado. Concordo com a limpeza e acho que eles comem coisas repugnantes, que trazem doenças. A fome é má conselheira e já os vi comer serpentes e lagartos do deserto. Uma abominação. Ótimo, você já tem o caminho. Faça um código de coisas que eles podem comer e não comer, fazer e não fazer, e das multas e penalidades das coisas erradas. Creio que estávamos pensando a mesma coisa, amigo Jetro. Pensei hoje, quando aplicava uma sanção a um pobre homem, em lhe dar um incentivo para que mudasse sua atitude com sua mulher e a sogra, que ele surra diariamente. Se ao invés de só punirmos, também pudéssemos premiar os corretos, isto não cabe aos homens e sim, aos deuses. A punição dos homens é a aplicação da lei que cada tribo tem. Não se deve matar outro homem e aquele que mata deve ser morto. No entanto, como premiar aquele que deixa viver o outro homem? Isto não é o natural, o normal. Como premiar o normal, aquele que faz parte da natureza? Neste caso, o prêmio deve ser dado pelos deuses, com uma vida longa e próspera. Jetro, em parte você acaba de me dar o caminho, disse Moshe subitamente iluminado. Toda a nossa lei deve ser divina. Deve nos ser dada não por um homem, mas sim por Deus, por Adonai, por Yahvé. Assim o castigo e a recompensa serão dados por Deus e não pelos homens. No entanto, Deus haverá de designar alguns homens para fazer valer sua palavra entre eles. Esses homens serão os juízes e os sacerdotes deste Deus. Poderão punir os faltosos e suplicar para que Yahvé possa recompensar os que cumprem suas leis. E como poderão recompensar os justos nesta vida? Com o mais poderoso e valioso de todos os presentes, a vida. Aqueles que se revoltarem, a lei punirá com a morte ou o desterro, o que nestas plagas equivale a uma morte lenta. No entanto, a lei não é de um só homem, ou de um só Deus, e sim, da congregação. Aos faltosos, a punição será dada pela Assembleia, assim como a recompensa, ou seja, a aceitação tácita do justo e do correto entre os membros da agregação.
Quando tiverem que aplicar a morte a um homem ou uma mulher, a Assembleia matará o faltoso de tal forma que o sangue do culpado não recaia sobre um algoz, mas sobre toda a congregação, se for injusta. Que ele seja dilapidado por seu crime pelos membros da tribo. Já escutei muitas histórias em minha vida, mas creio que matar o próximo para punir qualquer